ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Lá no capítulo 11 de Mateus, verso 28, diz o seguinte: Vinde a mim, o título. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é um discípulo? Nós não estamos diante, meus irmãos, de uma pergunta tão simples de responder, principalmente quando nós nos deparamos diante de algumas realidades ao qual devemos considerar. O que é discípulo? O que é um discípulo? Você é um discípulo? Talvez você já de antemão diga: eu sou um discípulo porque eu estou nos caminhos do Senhor, eu estou na casa do Senhor. O que é um discípulo? Meus irmãos, antes de respondermos a este tema que vem em forma de pergunta, é preciso dizer que, muito embora a imagem da treliça e videira que está diante de nós, ela vem carregado, e nós precisamos, de uma certa forma, olhar o que de fato ela é. Nós precisamos entender sobre essa treliça e sobre esta videira. Muito embora ela esteja bastante claro quanto à sua junção. Você já ouviu aqui no domingo passado, treliça, você já sabe o que é, videira, você já sabe o que é, e esta junção que se dá. Mas é preciso dizer que as mesmas são distintas nas suas funções, pois enquanto que a treliça está estagnada no seu devido lugar, a videira, por sua vez, ela vai tomando proporção cada vez mais. A videira, ela está em movimento, enquanto que a treliça, ela ocupa um ambiente estático, se é que podemos dizer assim. A videira, ela está em movimento, ela está crescendo, ela está avançando. Ou seja, a treliça, claro, ela existe para atender à necessidade da videira que está em movimento. Então, à medida que a videira, ela vai produzindo, mais se faz necessário uma boa estrutura organizacional para que tudo corra bem. Você tem situações distintas. Você tem a treliça que atende a videira. E a videira, por sua vez, que vai tomando proporção. Por isso que nós estamos dentro de um contexto de igreja, de organização. Por isso que você faz parte desta organização, chamado igreja. Tudo que envolve isso seria ser repetitivo para com você, qual não é a nossa intenção. Sabendo disso, fica evidente saber de fato quem é e o que é, no caso. Mas é interessante pensarmos que alguns cristãos, muitas vezes, vivem encantados por tão somente estarem e virem a essa treliça. Fica encantado com a treliça. Eles batem no peito e dizem: eu sou membro da igreja tal. Lá tudo funciona perfeitamente, de forma impecável. São pessoas que estão na treliça, mas eu sou tentado a dizer que nem sempre são videiras. Seu foco está na treliça. É por isso que às vezes nós nos deparamos com alguns cristãos que amam a instituição ao qual pertencem, mas quando colocam seu amor em cash, traz certas dúvidas quanto ao seu amor para com Cristo, o seu desenvolvimento. Por isso que nós nos deparamos com alguns, meus irmãos, que são extremamente vaidosos por pertencerem a determinadas organizações religiosas.
Veja bem, eu não estou dizendo que você não deva amar essa instituição, mas eu estou dizendo para você que o foco não está propriamente aí. Porque quando nós olhamos a história da igreja, nós não tínhamos esse modelo, nós não tínhamos SAF, nós não tínhamos isso que nós temos aqui. Não. Isso aqui faz parte da treliça. Faz-se necessário, sim, a treliça tem a sua função, tem a sua necessidade, até mesmo diante do contexto ao qual nós vivemos. Esses cristãos se definem meramente por frequentarem uma determinada igreja, uma determinada treliça, mas lá no fundo, lá no íntimo, lá naquilo que de fato eles são, eles não conseguiram entender e não conseguiram se engajar nessa treliça de tal forma que eles venham ser produtivos, eles venham ser úteis, eles venham ocupar a treliça de forma eficaz. Eu lembro aqui de um dos meus primeiros pastores da minha conversão, chamava a gente assim, a primeira experiência, chamava e dizia desse jeito, nada de sentar no banco, mas essa expressão de sentar no banco não era para ficar em pé, mas era assim, olha, você precisa fazer alguma coisa. E nós vivemos um tempo assim, diferenciado, né, meus irmãos? Eu lembro das paixões, antes o novo convertido, eu creio que não antes, mas até hoje. A experiência de conversão é algo maravilhoso. O sujeito entra na treliça, ele é útil, ele quer trabalhar, ele está inflamado pela palavra de Deus, pela conversão, ele está disposto a tudo. É certo que nós vivemos outro tempo, mas a genuína conversão leva a isso. Ou seja, não precisa, amar a treliça não é o bastante. Quando nós pensamos na ideia do que é um discípulo nem sempre está configurado ao fato de pertencermos a determinadas treliças. Meus irmãos, por videira quero dizer, vocês precisam ser, sobretudo, discípulos, já que pertencem, estão na videira. Mas o que é um discípulo? Olhando para esse texto e outros mais que nós podemos compartilhar, nós nos encontramos diante de duas características que definem bem o que é um discípulo. O que é ser um discípulo? O que é um discípulo? E como que isso se dá? Eu diria que, em primeiro lugar, e eu quero que você guarde isso, porque isso deve perturbar você, no bom sentido, de trazer inquietação ao seu coração. Desejo do nosso coração, meus irmãos, é que você saia daqui da mesma forma de que quando nós nos deparamos com essas verdades, trouxe inquietação à nossa alma. Não fique pensando que isso é só para você. Isso é para nós, liderança. Isso é para nós, servos do Senhor, de um modo geral. Isso é para toda a igreja, desde a criança ao mais velho. Ou seja, em primeiro lugar, um discípulo é um aprendiz. Eu gosto muito dessa definição que o autor, quando ele vai tratar desse termo do discípulo e o discipulado, ele deixa claro, um discípulo é um aprendiz. E aonde que ele encontra isso? Ele encontra isso nas próprias Escrituras Sagradas. Meus irmãos, foram 3 anos de ministério público de Jesus, o qual exigiu de cada um de seus seguidores um comprometimento de lealdade e esforço, o qual significava deixar tudo para trás e aprender um modo novo de vida, na compreensão da verdade sobre a sua palavra, sobre a sua própria realidade a qual eles estavam vivendo. Qual a implicação disso? É que muitos podem até estarem na treliça,
e não se darem conta de que precisa ter uma cosmovisão de vida, de mundo, à luz das Escrituras Sagradas. Por que nós nos deparamos com tanta dificuldade hoje quanto aquilo que o mundo está aí oferecendo aos nossos filhos, entrando nos nossos lares, nos atacando ferrazmente? Porque quem sabe, meus irmãos, nós dizemos ser discípulos, mas ainda nós não entendemos que o discípulo é um aprendiz. Eu gosto muito desse termo, aprendiz, porque nós nunca vamos parar de aprender. Tolo é aquele que acha que está num campo, que já chegou a um estágio da sua vida, que não precisa aprender absolutamente nada a mais. Nós estamos vivendo um tempo danoso quando pensamos, meus irmãos, que esta ideia do aprender é tão necessário, principalmente na cultura ao qual nós vivemos. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração em que esta ideia de aprender parece não ser mais necessário. Nós estamos vendo nossos filhos, aqueles que estão no nosso convívio, serem consumidores de pensamentos alheios. Nós estamos vivendo um tempo que parece que é proibido pensar. Nós estamos num momento que o copia e cola, não importa o que significa. Eu achei bonito, eu copio e colo. Jesus trouxe os seus discípulos para uma vida de aprendizado. E aqui me faz lembrar o quanto se faz necessário. Nossos filhos precisam aprender conosco. Nós precisamos aprender com aqueles mais velhos. E aqui me traz à memória, meus irmãos, de uma certa situação extremamente desconfortável para mim. Um senhor, o reverendo Zedequias deve lembrar, presbítero Zacarias. Era presbítero já emérito. E eu lembro que ele, com seus 93 anos, uma vez, eu estava recebendo um cumprimento da igreja. E o presbítero Zacarias aproximou de mim, pegou na minha mão e começou a conversar. E aí, ao mesmo tempo que eu queria conversar com ele, eu queria dar atenção para outros, mas eu precisava dar atenção para ele. E ele começou a conversar comigo e ele tinha uns lapsos de memória. E ele começava a falar e daqui a pouco ele parava. O que eu estava falando mesmo? E naquele momento ele parou, olhou para mim e disse, o que eu estava falando mesmo? Meus irmãos, eu tive que puxar no HD para lembrar, e eu me dei conta de que eu estava diante de um homem que tinha muito a me ensinar. Aquele momento era um momento ímpar. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que parece que esta ideia do discipular, de aprender, são coisas diferentes, mas não são. Ser um discípulo é estar no campo do aprender. Jesus traz os seus discípulos a este campo do aprender. Frequentemente os discípulos de Jesus lhe faziam perguntas sobre os seus conflitos e pediam para que o mestre lhe esclarecesse e aprofundasse este ensino. Nós precisamos ter esta experiência. O que é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz do mestre. Um discípulo está no campo pedagógico de aprender, de absorver a verdade para a sua vida prática. Um discípulo de Cristo é alguém que está num ambiente teórico e prático do discipulado. E por que teórico e prático, pastor? Porque, veja bem, as duas coisas andam junto. Você é discípulo do Senhor. Você é aquele que participa da escola dominical, está no campo do aprendizado. Você tem a teoria. Você está caminhando com Cristo. Você está andando com o Senhor. Você está na prática, no campo teórico e no campo prático. Na sua relação com o seu Senhor, com o seu mestre. E todos os evangelhos, acredite, repete a expressão segue-me.
Especificamente, lá em João, no capítulo 1, do verso 35 ao verso 50, por 4 vezes, depois que João se encontra, testifica de Jesus, essas expressões elas vão ser repetidas como uma necessidade de aquele que está aprendendo, que está retendo a verdade, possa sim ir para o campo daquilo que nós chamamos hoje como estágio. O discípulo, ele vive, meus irmãos, nós vamos viver eternamente esse estágio de aprendizado no campo prático do ensino. Esta é uma nova cultura. E a igreja precisa caminhar neste sentido. Um discípulo é um aprendiz. Seguir a Jesus tem implicação prática de, meus irmãos, aprendizados. A fé não é algo que está apenas para o intelecto. E talvez você já tenha ouvido isso nos estudos que nós temos dado de quinta-feira, quanto crer é também pensar. E nós caminhamos nesse mesmo sentido de olhar a fé, que parte do intelecto, mas ela não é algo estática, está em movimento. A vida como cristão não pode ser encarado como uma mera sala de aula. Ou seja, por isso, Jesus vai dizer desse jeito: ide e fazei discípulo, instrui. Mas por que Jesus, meus irmãos, usa essa expressão para com seus discípulos logo depois de que ele está partindo? Porque Jesus sabia de que eles estiveram no campo teórico e no campo prático, eles estavam prontos. Eles deveriam continuar, dar procedimento à obra de evangelização, à obra de discipulado. Eu sei que a grande questão quanto ao discipulado é que tem muitos cristãos que, meus irmãos, quando falam em aprender, eles não entendem de que esse aprender é de modo prático, ativo, que necessariamente esse aprender precisa sair de uma certa forma de uma zona de conforto. Note que lá em João, quando o Senhor chama Filipe de imediato, ele sente um incômodo, um desconforto, e ele corre para Natanael e ele diz: achamos o mestre. E Natanael, por sua vez, sabendo toda a história do cristianismo, toda a história do Deus, o Messias prometido, Natanael vai lá e diz de jeito: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus era de Nazaré. E Filipe, meus irmãos, como que não tivesse uma resposta imediata, ele diz desse jeito: levanta, vem e vamos até lá e você saberá. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus de longe olha para Natanael e diz: Natanael, eu te conheço, eu te vi debaixo da árvore. Meus irmãos, o Senhor tem nos visto. Não se trata do meu e do seu potencial. Se trata de reconhecermos que todo discípulo é um aprendiz que está no campo prático da sua vida, um aprendiz que não é um aprendiz em uma sala de aula tão somente, mas ele é um aprendiz na sua vida diária. Qual a diferença entre o Mestre Jesus e outros? Jesus chama para a vida prática. Jesus nos chamou para a vida prática. Não é à toa que uma das palavras do Senhor é: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu não peço que vos tire do mundo, mas que os proteja, porque este povo que está no mundo, escolhido, esses discípulos, eles teriam um terreno árduo para caminhar. Eles teriam que dar resposta da sua fé, como Pedro vai dizer. Eles teriam que caminhar. Eles teriam que viver neste campo de aprendizado. E o aprendizado é algo real e necessário a toda a vida cristã.
Um discípulo é um aprendiz. E você precisa reconhecer que você precisa aprender do Senhor. Aprender por meio dos seus relacionamentos. Aprender a palavra do Senhor. Aprender que Deus é soberano sobre a sua vida. Aprender que pessoas, como já foi dito aqui, nessa mesma direção, estão necessitando de resgate. Pois não é para isso que você foi chamado? Fazer discípulo? Meus irmãos, nós precisamos compreender isso. Jesus é o mestre capaz de nos instruir e colocar-nos em um laboratório chamado mundo, mas com a certeza de que não morreremos sem que antes cumpramos a sua vontade. O seu senhorio impera sobre mim e sobre você. Se há uma grande preocupação no seu coração quanto a esta missão, acredite, o Senhor está com você. Não diga, eu não sei evangelizar. Não diga isso. Você é um discípulo, é um aprendiz, e o Senhor o chamou para este fim. Por isso, depois da escolha daqueles que seriam seus apóstolos, seus discípulos, o mesmo disse: pode um cego guiar outro cego? Essa questão aqui, meus irmãos, é que Jesus está dizendo desse jeito: olha, eu vos guio, se olharmos Ele como mestre, como Ele é. Não cairão ambos na cova? Um discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele que está totalmente treinado, uma das traduções, será como seu mestre. Ou seja, você tem um modelo a seguir. Você pode sim. Discípulo é um aprendiz, o qual está aprendendo com o mestre um modo de vida baseado nas Escrituras Sagradas. Note, verdadeira vida cristã se dá pela apreensão do conhecimento e uma vida prática. Seus discípulos não apenas escutavam suas instruções, mas eles também viam suas palavras em ação. É preciso que as nossas palavras sejam contínuas e acompanhadas de nossas ações. Quando nós dizemos somos crentes em Jesus Cristo, pertencemos a uma treliça, nós devemos também acompanhar por meio de nossas ações. Não é possível sermos identificados como discípulos se o nosso conhecimento está apenas no intelecto e mesmo assim não é capaz de curar o nosso coração. E ser, meus irmãos, o agente, o combustível para nos fazer ir além nessa caminhada cristã. Verdadeira vida cristã se dá pela compreensão do conhecimento e de uma vida prática. Eis a resposta à questão, o porquê de seguir a Jesus. Quem sabe, meus irmãos, o problema está justamente aqui. O ter que seguir Jesus e se moldar ao seu ensino. O ter que deixar tudo para trás, seu estilo de vida, seu egoísmo, seu pecado, seus amores. Como discípulo, como aprendiz, eu tenho que entender de que tudo isso deve ser deixado para trás. Ou seja, meus pecados, meu estilo de vida que não condiz com a videira, meu egoísmo deve ser deixado para trás, meus amores. Nós gostamos da treliça, mas nós não amamos a treliça como deveríamos de fato amar. Porque a expressão deste amor vem ser evidenciado por sermos videira e produzirmos para a glória do nome do Senhor. Fazei. Como viver e como ser um discipulado, se nós
meus irmãos, não abnegarmos de um coração egoísta, aquilo que nós temos aqui, nós devemos doar para outros. Pergunto a você, é bom estar aqui? É bom estar na comunhão dos irmãos? Ouvir a palavra do Senhor? É bom mesmo? Então ofereça para outros. Reconheça o que já foi falado. Essa missão de resgate. É o mito da caverna de Platão, se pensarmos. Nós já estamos vendo a luz. Vamos fazer com que outros possam ver também. Aprenda, em nome de Jesus. Vá para a vida prática. Saia do egoísmo. Abandone seus amores. Meus irmãos, a renúncia é uma das tarefas mais difíceis do ser humano. Talvez você não tenha se dado conta disso. Isso porque ao mesmo tempo, o mesmo sempre terá, meus irmãos, que lidar com o pecado. A renúncia é uma das tarefas mais difíceis do ser humano. Isso porque o mesmo sempre o terá que ter aquele sentimento, lidar com essa ideia de percas adquiridos. O pecado é exatamente isso. Mas, pastor, por que estou falando isso? Por que você está falando isso? Porque a única coisa que nós adquirimos, que é nosso, depois da queda, foi o pecado. A única coisa que nós, meus irmãos, adquirimos por direito, foi um estado de queda, de pecado. Por isso é tão difícil entendermos, numa perspectiva eterna, a ideia de renúncia. Porque nós estamos numa natureza pecaminosa, a única coisa que nós temos é isso, essa natureza caída. Sempre que nós pensamos em renúncia, isso só pode ser possível pela iluminação do Espírito Santo, nos levando em direção ao ganho da cruz. E quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com um contraditório, humanamente falando, porque nós encontramos um vencedor sendo chicoteado e morrendo em nosso lugar. Já pensou nisso? Nós vivemos em um tempo em que as pessoas falam muito de ganho, mas nunca de renúncia. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que descaracterizaram a ideia de um discípulo, ser um discípulo. Porque para alguns hoje, ser um discípulo é alguém que está sobre si e não abre mão dos seus direitos. E a pergunta é, quais são os seus direitos? Quais são os nossos direitos? Que direitos nós adquirimos? Se não a própria morte sobre nós, se não fosse o Senhor. Por isso, meus irmãos, um discípulo é um aprendiz. E um aprendiz reconhece que o seu direito está em Cristo Jesus. E que ele é apenas um aprendiz. O viver no campo do aprendizado é reconhecer a sua inabilidade e saber de que neste campo o Senhor o colocou para que ele possa crescer juntamente com os outros. Nós ensinamos, nós aprendemos e nós temos aprendido muito com as Escrituras Sagradas. Por isso disse Jesus em Lucas, lá no capítulo 14, da mesma forma, qualquer um de vocês que não desistir, renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo, meu aprendiz. Vocês querem me seguir? O mestre dizendo, o professor dizendo, então vamos comigo, vamos para o campo. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos Pedro naquele momento, olhando para Jesus, os soldados vindo em direção a Jesus,
Pedro, meus irmãos, o aprendiz, quando ele vê aquela cena, ele não pensou duas vezes. Ele puxou a espada, cortou a orelha de Malco. E o Senhor, mais uma vez, ensina para Pedro que a coisa não era por aí. Outra situação em que Jesus estava em um julgamento, onde tinha várias pessoas para apedrejar uma mulher. E o texto vai dizer, os historiadores, e o próprio texto bíblico, de que Jesus, agachado, escrevia, não se sabia o quê, mas a sua palavra foi: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem está aperfeiçoado na lei, quem já conhece tudo, quem não tem culpa, atire a primeira pedra. E o texto diz que cada um foi jogando suas pedras ao chão e todos foram saindo. E Jesus olhou nos olhos daquela mulher e disse desse jeito: cadê os teus acusadores? Um ambiente de aprendiz, meus irmãos, a vida como discípulo é um ambiente de aprendizado, onde nós olhamos uns para os outros e reconhecemos a nossa própria fragilidade e o quanto nós precisamos crescer no Senhor Jesus. Aqui não tem super crentes, mas tem homens que necessitam da graça e da misericórdia do Senhor. Aqui não tem super pais, mas tem pais que necessitam da graça e da misericórdia do Senhor para educar os seus filhos, para conduzir as suas famílias. Ai, meus irmãos, quando nós pensamos nesta nova direção de cultura, sentido ao discipulado, nós precisamos entender que a treliça, o ambiente ao qual Deus nos colocou, é um ambiente de aprendizado, mas não somente aqui, em toda a nossa vida, lá no nosso trabalho, na nossa família, nós estamos aprendendo, nós estamos cultuando, nós estamos crescendo, nós precisamos aprender, sermos verdadeiros aprendizes do Senhor. Em segundo lugar, o ser um discípulo está diretamente relacionado ao prestar serviço. Meus irmãos, e para pensarmos nisso, eu sinto muito dizer de que essa ideia de prestar serviço possa até soar como cobrança a você, mas é isso mesmo que a Bíblia nos revela. Todo discípulo é um trabalhador. E por isso o verbo fazer, ele é tão eficaz nesse sentido, que é a ideia de um verbo de ação. Aquele que está fazendo, aquele que está em movimento. A questão é que ao pensarmos sobre a treliça e videira, a pergunta a ser feita é de que quem realmente faz a obra de videira? Eu diria que uma forma de elucidar essa pergunta é apresentando duas distintas imagens que nos faz pensar. E eu quero que você pense nisso comigo. A primeira é: pense em você como passageiro de um determinado ônibus. Pense aí. E que está indo em direção à eternidade. Expresso para a eternidade. Enquanto elaborava esse sermão, pensava nisso. Eu não sei de onde que eu tirei isso, mas eu comecei a pensar nessa ideia. Pense, expresso para a eternidade. Você entrou e você está sentado, caminhando para a eternidade. A segunda imagem, pense em você como tripulante numa embarcação da era medieval, que também está indo em direção à eternidade. Pense nessas duas imagens e agora olhe para a questão do trabalho em si. Um discípulo é um trabalhador. Eu digo que se você respondeu, na sua opinião, qual dessas imagens mais prefigura a vida, a sua vida e a vida da igreja, eu sou tentado a dizer que se a sua opção foi a primeira ilustração, então
eu quero dizer para você que eu posso ser o motorista desse ônibus. E eu digo mais, que talvez o tesoureiro seja o seu cobrador. Mas não se preocupe. Pode se sentar, ficar à vontade, se esta foi a sua opção, olhando para a questão do trabalho, de que ninguém o incomodará. Você continuará caminhando para a ilha da fantasia. E eu digo para você que isso pode ser qualquer coisa, menos discipulado. Discipulado não é isso. E é muito triste, meus irmãos, que muitos tenham caminhado nesta direção. Tem entrado no ônibus, pagado a sua passagem, e para ele está tudo bem. E ai de alguém sequer sentar ao seu lado para o incomodar. Aquele indivíduo que talvez ele finja até que está dormindo para não dar o lugar para os mais velhos. É triste dizer, mas essa figura, meus irmãos, tem sido, de uma certa forma, idealizado sem intenção propriamente dita, mas sem ser algo intencional propriamente dito. Mas alguns assim têm vivido. Tem entrado neste ônibus, tem pagado de uma certa forma a sua passagem, e não tem se incomodado absolutamente com nada mais. Isso não é trabalho, isso não é discipulado. Agora você que optou pela segunda imagem, a ideia desta embarcação, dessa ilustração que revela como que se dá, eu diria que seja bem-vindo a uma viagem na qual a sua confiança não está no mestre dessa embarcação, senão, ou melhor, que a sua confiança está no mestre dessa embarcação e não naquilo que você está vendo, naquilo que você está olhando pela janelinha, naquilo que você está contemplando. Não é isso. Meus irmãos, nessa segunda imagem você tem o capitão que indica a direção e embaixo você tem uma tripulação que incessantemente trabalha para que o alvo seja alcançado. E antes que você me pergunte de onde que você tirou isso, ora, era assim, meus irmãos, a navegação do tempo antigo. Alguém ficava em cima, direcionando e dizendo mais forte, reme mais. E algo mais interessante nisso é que todos tinham o mesmo movimento. Eles tinham a mesma intenção. Eles confiavam naquele que estava lá em cima, dizendo, vai, continuam, façam força, nós estamos chegando, caminhem, se esforcem. Esta é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é um ônibus, onde o pastor é o motorista e o tesoureiro é o cobrador. A igreja do Senhor mais se assemelha a esta embarcação, aonde o nosso supremo pastor é aquele que está dizendo, vai, continue, você está na direção certa, trabalhe, lute, nós chegaremos ao nosso destino. Eu diria que só alguém leal ao mestre é capaz de confiar e humildemente assumir um trabalho árduo no qual ele é destinado aos próprios escravos daquele tempo. Diferentemente daqueles que estão no ônibus, na embarcação, todos estão envolvidos para chegarem ao destino proposto pelo Senhor Jesus. Não largue, não saia. O Senhor o chamou. Você é discípulo do Senhor, trabalhe. Eu sei que às vezes o trabalho é árduo.
Eu sei que às vezes tem alguém que até tenta nos desmotivar, mas em nome de Jesus, trabalhe. Tem um mestre que está chamando, tem um mestre que está direcionando. Esta igreja está caminhando na direção da eternidade. Você é membro desta igreja, você está nesta treliça. Trabalhe, porque você é um discípulo do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Discípulo é um trabalhador, discípulo é um aprendiz. E nós podemos olhar para essa questão do discípulo como aprendiz e olhar para esta figura de alguém que está remando na mesma direção, mas que alguém também que está sendo instruído pelo Senhor. Não é assim a nossa vida, meus irmãos, como igreja do Senhor. Você como servo do Senhor, quantas vezes você toma algumas decisões no seu lar, que você é obrigado a reconhecer de que precisa se aperfeiçoar, precisa da ajuda, a orientação do Senhor. Por que nós, como pastores, meus irmãos, sempre estamos à disposição da igreja para um aprendizado, para um crescimento? Porque nós buscamos, meus irmãos, a perfeição em Cristo Jesus. Uma mudança de cultura exige um reconhecimento de que precisamos estar no campo prático do aprendizado, do trabalho, na obra do Senhor. Meus irmãos, eu creio que eu já tenha dito isso. Eu sou de um tempo em que, quando o cristão ele chegava na igreja, ele dizia desse jeito, levantava a mão, porque era assim, né? Era feito um apelo, algumas igrejas até hoje, levantava a mão, falava desse jeito, eu aceito a Jesus. O pastor já chamava numa salinha, sentava com ele e dizia desse jeito, então, isso é verdade? E o camarada já tinha que entrar para o campo prático. No domingo alguém já estava ligando para ele para evangelizar, ele não sabia absolutamente nada, mas ele chegava desse jeito, Deus salva, Deus ama você, Deus quer te perdoar, aceita Jesus. Não era assim. Quantos de nós não tivemos esta experiência? Vida prática, aprendiz e trabalho. O chamado ao discipulado, meus irmãos, é a mesma para todos. Discípulos são trabalhadores. A vida como aprendiz e trabalhador na seara do Senhor nos coloca diante desses simbolismos significantes, ao qual nós nos deparamos com a palavra do Senhor, quando nós olhamos para o que o Senhor diz, quanto à ceia e a ideia do jugo. O primeiro é o batismo, que também é um dos sacramentos da nossa igreja. O batismo era um símbolo de arrependimento. Sempre que pensamos na ideia do discipulado, devemos ter isso em mente. Um discípulo é alguém que tem a experiência de arrependimento. Ou seja, apagar o velho e começar de novo. O mesmo que morrer e ressurgir. A ideia era de que esse aprendiz, esse novo discípulo, esse trabalhador estava em um modo de vida de afastamento de sua antiga compreensão errada da realidade da sua própria vida. Mas é preciso dizer que o arrependimento não era só afastar-se, mas também reconhecer que a vida anterior fora vivida egoisticamente, em rebelião contra Deus. Um discípulo reconhece que ele viveu egoisticamente, em rebelião contra o Senhor. Discípulo é um aprendiz, um trabalhador, e que sabe o sentido de sua confessionalidade. Você sabe o sentido de sua confessionalidade? São aqueles que nasceram de novo e que reconhecem o propósito desse nascimento. São pessoas que estão na treliça, mas estão produzindo. Meus irmãos,
Todo cristão é um aprendiz, é um trabalhador. E trabalhadores produzem. Trabalhadores vivem a cultura da produção. Trabalhadores crescem. Trabalhadores produzem, desenvolvem, porque são pessoas que estão aprendendo. Primeiro, o simbolismo, que nos traz a ideia justamente de alguém que está inserido em uma nova vida, o batismo. O segundo simbolismo, em direção ao discipulado, quanto ao trabalho, chama-se jugo. Meus irmãos, tomar o jugo, conforme Mateus, ao qual nós lemos, é uma metáfora usada por Jesus para identificar seus discípulos. E esta é uma figura emprestada da agricultura, em que mostra animais puxando um arado na mesma direção proposto pelo seu dono, no qual envolvia muito esforço. Mas a ideia aqui é esforço, submissão e obediência. Por isso a expressão tomar jugo e aprender está diretamente ao senhorio de Deus sobre nossas vidas. Separação, trabalho, disposição, obediência, esforço, submissão. Qual o problema de alguns nesse sentido? É que eles dizem, eu sou discípulo, mas eu não estou disposto a aprender, eu não estou disposto à submissão, eu quero partir de mim mesmo, porque parece já estar dotado de todo um conhecimento. Toma o meu jugo sobre ti e aprende de mim, disse o Senhor. Na época de Jesus, discípulo era alguém que não somente aprendia com o seu mestre, mas também estava comprometido com o mesmo, em obediência à sua autoridade e trabalho, e em seguir os passos de seu professor, de seu mestre. Meus irmãos, é isso que um discípulo é, um aprendiz, um trabalhador que está aprendendo sobre o que é uma vida transformada, baseada em relacionamento com Cristo. É dar a vida pelos outros, como Cristo entregou a sua própria vida em fraqueza e sofrimento e morte, por mim e por você. Em nome de Jesus, chegou o tempo de mudarmos. Chegou o tempo de aprendermos mais e mais, mas vivermos uma vida prática. Chegou o tempo de trabalharmos mais e mais. Chegou o tempo de aprendermos de fato o que é um discípulo. Você é discípulo? Você aprende? Você tem aprendido a Cristo na sua vida? Trabalhe, trabalhe, trabalhe. E eu quero concluir dizendo algumas considerações, fazendo algumas considerações muito óbvias. Todo discípulo é um aprendiz e trabalhador e que está em submissão e serviço do seu Senhor. Eu preciso, meus irmãos, pensar de que a vida como igreja envolve tudo isso. Todo discípulo é um trabalhador, todo discípulo é um aprendiz. Meus irmãos, eu quero usar aqui as palavras de Colin Marshall, que é o autor do livro, quando ele diz, os aprendizes, os trabalhadores, os discípulos estão desaparecidos. Esta é a realidade que nós estamos vivendo. Os discípulos, os aprendizes, eles estão desaparecidos. Sabe por quê? Porque o campo de aprendizado requer humildade, requer interesse de coração, comprometimento, requer humildade, reconhecimento da graça, da misericórdia do Senhor, requer uma vida de santidade. Em nome de Jesus, você que é membro desta igreja, tira o foco da treliça. Ela é muito bonita, mas chegou a hora de olhar para a videira, de cuidar de pessoas, de se preocupar consigo na sua vida espiritual. É muito belo tudo isso aqui, e nós precisamos disso aqui, acredite. Esta é a treliça, mas tira o foco um pouco da treliça. Eu não estou dizendo que você não deva amar a instituição, mas em nome de Jesus,
produza, seja videira. Pois o Senhor tem nos dado a graça de assim viver. Seja videira, seja alguém comprometido com pessoas, esteja preocupado em cuidar de pessoas, cresça com pessoas, para a glória do nome do Senhor. Deus os abençoe. Que o Senhor nos ajude nessa vida como discípulo, aprendermos Cristo, exercermos estas verdades, trabalharmos e crescermos junto para a glória dEle. Deus os abençoe em nome de Jesus.